E agora sim a gente consegue fechar o nosso contato com Clemente Ganslúcio, consultor sindical, sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do técnico do Diese. Bom dia, Clemente. Ufa, até que enfim conseguimos. Conseguimos, Rafael. Bom dia para você, para toda a equipe, para aqueles que nos acompanham aí na Rádio Brasil Atual. Muito bem, vamos falar com o Clemente sobre as prioridades sindicais para o desenvolvimento do país, a relação entre juros altos e desigualdade, dois temas, dois artigos produzidos pelo Clemente. Eu quero começar falando exatamente sobre as prioridades sindicais, Clemente. As centrais sindicais lançaram em abril do ano passado, portanto quase um ano, a pauta da classe trabalhadora, um documento que reuniu 63 diretrizes para o desenvolvimento brasileiro, portanto, antes, inclusive, da eleição do presidente Lula para o seu terceiro mandato. E agora, a primeira prioridade, segundo o artigo que você colocou à disposição de todos nós, é promover iniciativas que recoloquem o país em uma trajetória de crescimento econômico virtuoso, que vai implicar num plano que combine sustentação da atividade produtiva através de investimento na inovação, do incremento da produtividade e da agregação de valor com estratégias de geração de empregos, crescimento dos salários, superação da pobreza e das desigualdades. Como colocar isso em prática a partir dessa pauta da classe trabalhadora, Clemente? Bom, Rafael, essa é, como você destacou, a primeira prioridade, porque ela é a base para que boa parte das demais propostas que as centrais sindicais apresentam nesse documento, na pauta da classe trabalhadora, exige que o Brasil tenha uma estratégia sustentada de crescimento econômico, diferente daquilo que vem se observando nos últimos anos, onde você tem um crescimento, queda na atividade econômica, restrições ao crescimento, vários problemas do ponto de vista da atividade produtiva. Justamente a proposta exige que o governo articule, coordene um conjunto de iniciativas com o setor produtivo, visando dar sustentação ao crescimento por meio, de um lado, da mobilização de investimento público, portanto, é preciso colocar o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e as outras organizações públicas do setor financeiro, articuladas com o setor financeiro privado, para mobilizar financiamento público e financiamento privado para o sistema produtivo, para o crédito às pessoas e para que a economia possa desenvolver os investimentos necessários para ampliar a produção econômica e produzir os investimentos que são necessários do ponto de vista da infraestrutura econômica, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, energia elétrica e assim por diante, tudo aquilo que dá sustentação para que a atividade produtiva ocorra, infraestrutura social, escolas, postos de saúde, transporte e mobilidade, portanto, vários investimentos, saneamento, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, todos investimentos que geram atividade produtiva e enfrentam os gargalos na infraestrutura econômica e os gargalos na infraestrutura social. Essas duas iniciativas, investimento, e, portanto, pelo aporte do Estado e também pelo aporte da iniciativa privada, são a base para sustentar um crescimento econômico, mas é preciso que isso venha acompanhado de um ambiente macroeconômico adequado a esse processo, e a principal medida de curto prazo é rapidamente o Brasil, e espero que agora na reunião de março isso ocorra, o Brasil tome a decisão, por meio do Conselho da Política Monetária e o Banco Central, iniciarem uma trajetória de queda na taxa de juro, porque o Brasil pratica uma taxa de juro extremamente elevada, taxa de juro que é um freio na economia, impede o investimento, desestimula a atividade produtiva e limita gravemente a capacidade de consumo das famílias. Então, Rafael, é preciso prioritariamente organizar uma estratégia de investimento que exige juro baixo, estratégia e projetos, e perspectiva e indicação de quais são os vetores que a economia brasileira tem que perseguir em termos de crescimento, para articular uma dinâmica econômica virtuosa de crescimento, portanto, de expansão da atividade produtiva. A gente já vai conversar mais sobre a questão dos juros, Clemente, mas você ressaltou bem que é importante que exista uma combinação dos investimentos públicos e dos investimentos privados.
o investimento público nos últimos 6 anos eles foram destruídos ou foram desmontados, o que mostra que só o investimento privado, a iniciativa privada, não dá conta de colocar o país nessa rota de crescimento de inovação. E aí a importância também dos bancos públicos, não só do BNDES, nesse processo de alavancar a retomada de obras que são geradoras de muito emprego e que ajudam a incrementar a economia, principalmente lá na parte mais capilar, lá na cidade, lá na ponta, né, Clemente? Exatamente. Todo o sistema produtivo público é preciso ser colocado como parte dessa estratégia. O BNDES tem um papel fundamental, porque ele é um banco vocacionado exclusivamente para o investimento, portanto, é um banco que tem toda a sua estrutura orientada para organizar, mobilizar, aplicar o investimento público. Uma prioridade para o BNDES é desenvolver essa estratégia também orientada para micro, pequenas e médias empresas, portanto, combinar essa estratégia e, portanto, articulando com os demais bancos essa estratégia de investimento, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, fazendo crédito ao sistema produtivo chegar na ponta, chegar com agilidade, em condições adequadas, com taxa de juro adequada, indicando quais são os projetos estratégicos que o país tem em termos de desenvolvimento, saúde, mobilidade, energia elétrica, produção de alimentos, reorganização da infraestrutura urbana do país, estratégias que combinam o setor de serviço, por exemplo, toda a indústria do turismo, que tem uma performance importante na economia brasileira, e os demais vetores que dão dinâmica à economia nesse território tão extenso, portanto, com tanta diversidade de atividade produtiva. Isso tudo precisa ser coordenado, articulado do ponto de vista da mobilização do recurso financeiro para chegar nas condições adequadas, e isso é feito fundamentalmente por bancos públicos, fundamentalmente com o papel do BNDES sendo o orientador e articulador, porque ele é vocacionado a fazer essa estratégia, e fazer essa estratégia articulada com o sistema financeiro privado. Portanto, o sistema financeiro privado entra nesse processo também de maneira complementar, importante, fundamental, mas não é ele que articula esse processo. A experiência brasileira, como a internacional, revela que, em grande medida, o sucesso dessa estratégia de investimento depende da performance que o Estado dá a essa estratégia, portanto, da maneira como ele organiza, articula, coordena, e o Brasil tem instrumentos capazes de fazer isso, como eu disse, os bancos públicos, especialmente o BNDES, que tem esse papel, que articulado com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, forma uma grande rede do setor público financeiro, que tem essa capacidade de promover essa estratégia de maneira consistente. Isso é urgente, é talvez a primeira prioridade para ser colocada, e a segunda, é evidente, chamar os agentes econômicos para organizar e promover a implementação de um plano voltado para a produção econômica, voltado para as atividades da indústria, do comércio, da produção de alimentos, da estratégia dos serviços, portanto, articular a economia voltada para uma dinâmica de crescimento econômico, comprometido com as questões ambientais, portanto, toda uma economia voltada para responder ao desafio ambiental, da sustentabilidade ambiental, e ao desafio social de enfrentamento da pobreza, da miséria e da desigualdade. O Clemente, a pauta dos trabalhadores das centrais sindicais também ressalta a importância de enfrentar uma situação que foi o desmonte das relações trabalhistas a partir de 2016. Porque é preciso gerar trabalho, mas também trabalho de qualidade, é preciso também regular essas novas formas do trabalho com as novas tecnologias. Eu queria que você falasse também sobre a importância de tocar nesse assunto e tirar ou de recolocar de novo a importância de você ter empregos com qualidade para a qualidade de vida da população brasileira, com crescimento de salários, inclusive, não? Exato, Rafael. É muito importante que as relações de trabalho, em um processo que esperamos de retomada do crescimento econômico, venha acompanhada também de um investimento na valorização da negociação coletiva, portanto, que o crescimento econômico, que a mobilização na geração de emprego e as condições de trabalho sejam reguladas pela negociação coletiva. E, portanto, é importante que ocorram mudanças nos marcos normativos
revalorizando e, portanto, dando centralidade à negociação coletiva, e para que a negociação seja forte, repercuta de fato aquilo que se quer construir em termos de relações de trabalho, de qualidade nos postos de trabalho, nós tenhamos sindicatos aptos, representativos, com ampla base de representação, atuando de maneira consistente, sustentada, com financiamento correto e capaz de articular a presença dos trabalhadores por meio dos seus sindicatos nas mesas de negociação. Portanto, é necessário que façamos imediatamente alterações dos marcos normativos, recolocando a negociação como centro da regulação das relações de trabalho e também recolocando o sindicato como o principal sujeito coletivo de representação coletiva para colocar os interesses dos trabalhadores nas mesas de negociação. Essas mudanças são importantes porque elas visam gerar uma condição para que o movimento sindical, a representação das empresas, possam compartilhar compromissos que vão ser aplicados na retomada do crescimento econômico. Portanto, a geração do emprego virá acompanhada da qualidade que a negociação define, quais as condições de trabalho, de que maneira que aquele emprego vai ser gerado, em que condições, assim como os resultados atingidos pelo crescimento econômico vão ser repartidos em melhores salários, melhoria da condição de trabalho, redução da jornada de trabalho, ou seja, aquela pauta que vai fazer parte da negociação coletiva, que, uma vez valorizada, vai cada vez mais regular as relações de trabalho no Brasil. É essa aposta que nós fazemos. O Brasil cresce, as condições de vida melhoram e os sindicatos, por meio da negociação coletiva, são responsáveis para gerar as regras que vão reger as relações de trabalho e, portanto, as formas de contratação, remuneração, jornada de trabalho de trabalhadoras e trabalhadoras em todos os setores da economia brasileira. A gente está conversando com Clemente Ganslúcio, que é sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Clemente, você também fez um artigo apontando que a taxa de juros impede a igualdade e que o rentismo e eu vou ler aqui para a gente não se enganar, rentismo é a captura gananciosa da riqueza produzida pelo trabalho de todos. E você lembra, inclusive, de uma indicação feita pelo CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, de que é preciso encontrar outras formas de enfrentar, por exemplo, o combate à inflação, que não seja apenas com um aumento de juros, que é distribuído para todos. Como é que você avalia essa situação, essa queda de braço que acontece hoje no Brasil entre um Banco Central independente, o Campos Neto, com 13,75% de juros ao ano na taxa básica, a Selic, e o presidente Lula colocando que essa não é um programa que foi eleito pelos brasileiros. Como é que se dá também esse choque, né, de forças nesse momento? Bom, Rafael, o processo eleitoral, na interpretação do presidente Lula, de forma correta, o autoriza a uma estratégia de retomada do crescimento econômico e, portanto, enfrentar as restrições ao crescimento, colocar a economia em uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social, e para isso é fundamental que a gente tire o pé do freio da economia. A taxa de juros hoje aplicada pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, de 13,75, é o freio mais pesado da economia em todo o planeta. Nenhum outro país tem um freio de mão tão puxado quanto esse do Brasil. Não há explicação técnica razoável para que o Brasil aplique uma taxa de juros que é mais do que o dobro da maior taxa de juros de outros países. A economia brasileira não está em condição diversa da que os demais países têm. O sistema público tem uma relação entre dívida pública, orçamento e financiamento bastante equilibrada e muito melhor do que muitos países que têm taxa de juros muito menor do que aquela aplicada no Brasil. Portanto, não há motivo para o Brasil ter um freio tão rigorosamente puxado. Portanto, um verdadeiro obstáculo ao crescimento. Não há atividade produtiva, não há crédito que possa ser viabilizado com essa taxa de juros. Então, é necessário que nós retomemos uma queda acentuada da taxa de juros. É fundamental que isso ocorra, portanto, o presidente tem falado que é preciso tirar o pé do freio da economia. O governo está dando sinalizações importantes de para onde que ele quer conduzir
esse processo, portanto, é tirar o pé do freio para retomar investimento, retomar atividade produtiva, e na medida que a gente retoma a atividade produtiva, amplia a capacidade de produção da economia, nós estamos enfrentando as pressões inflacionárias de forma virtuosa, porque nós estaremos produzindo os bens para que a economia possa atender às demandas que a sociedade coloca. E é evidente que também nesse processo é preciso enfrentar os gargalos que a pandemia deixou na estrutura econômica, principalmente no fornecimento de insumos e matérias-primas. Muitos países fazem já hoje um processo de reindustrialização das suas estruturas produtivas para não ficarem dependentes, como ficaram a partir da pandemia, do ponto de vista de insumos para a sua produção, gerando inclusive pressões inflacionárias. E o Brasil precisa retomar também essa capacidade de produção dos insumos, por exemplo, na produção de energia, na produção e no refino de petróleo, na geração dos insumos básicos para a indústria, reconstruir cadeias produtivas que possam produzir os insumos básicos para a atividade produtiva industrial e assim por diante. Isso tudo, como eu disse, exige investimento mobilizado, uma estratégia a partir dos bancos públicos articulada com o setor financeiro privado, mas é fundamental que a macroeconomia, que o orçamento público, que a taxa de juros, que o câmbio, tudo isso estejam bem posicionados. Do ponto de vista da taxa de juros, nós temos uma taxa de juros que é inviável do ponto de vista da produção, é inviável para sustentar o crescimento econômico e ela precisa ser rapidamente revista. Espero que na reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, agora em março, no dia 21 de março, 21 e 22, tome-se a decisão de iniciar uma queda na taxa de juros, que seja uma sinalização clara ao setor produtivo e ao Estado brasileiro e ao governo federal de que é possível, necessário e desejável iniciarmos uma trajetória de crescimento e que a taxa de juros será um vetor nesse sentido, indicando claramente a sua redução, reposicionando, portanto, o acesso ao crédito e o estímulo à produção como um vetor para conduzir o nosso desenvolvimento. Quero agradecer a participação do Clemente Ganslúcio, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, também sociólogo, aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação sobre as prioridades sindicais para o desenvolvimento do país, a retomada do crescimento econômico, a relação entre juros altos e também a desigualdade que a gente vive. Clemente, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente continua em contato e certamente voltará a pedir para você as suas análises, as suas avaliações. Abração. Abraço, Rafael, abraço a todos que nos acompanham, toda a equipe da Rádio Brasil Atual. Boa terça-feira. Para todos nós. Conversamos com Clemente Ganslúcio, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.